Meu nome é Renata, tenho 43 anos e moro no bairro da Moca, na zona leste de São Paulo. Aqui construí a vida que sempre sonhei. Uma família, uma casa, uma filha, Mariana, que hoje tem 12 anos. Sou casada há 16 anos com Eduardo, um homem que sempre considerei exemplar. Um marido trabalhador, dedicado, dono de uma rotina exaustiva, mas que trazia o sustento. E na minha visão, a estabilidade que todo casamento precisa para se manter. Eduardo trabalha como representante comercial de uma multinacional farmacêutica, um cargo que exige muito dele. Ele viaja com frequência pelo interior de São Paulo, menos cidades como Campinas, Ribeirão Preto, Sorocaba, Franca, São José dos Campos, para visitar clientes, médicos, hospitais e participar de eventos corporativos. Eu compreendia a pressão e a distância, porque sabia que essa era a vida que escolhemos construir juntos. Durante anos, ele foi meu herói. Chegava cansado, sim, mas sempre encontrava forças para me abraçar, para brincar com Mariana, para compartilhar os pequenos momentos. Era o homem que eu amava, que me prometeu fidelidade e me fez acreditar que, apesar da distância, o nosso casamento era sólido. Porém, como uma rachadura invisível, a verdade começou a aparecer onde menos esperei. Tudo começou com pequenos detalhes, quase imperceptíveis. Um perfume que não era o meu ficou impregnado em uma de suas camisas. Quando perguntei, ele deu uma desculpa rápida, um sorriso desconcertado, e disse que era o perfume da recepcionista do hospital, onde havia feito uma entrega especial. Eu quis acreditar, porque a ideia de desconfiar dele me aterrorizava. Com o tempo, as viagens se tornaram mais longas e as desculpas mais frouxas. Eduardo dizia que estava em Campinas, mas eu encontrava extratos de cartão de crédito em Ribeirão Preto. Ele me dizia que tinha reuniões, mas seu celular mostrava mensagens apagadas às pressas com nomes que nunca ouvira. Patrícia, Lucas, Amora. Nomes que foram preenchendo um vazio crescente no meu coração. Minha mente tentava racionalizar tudo, como se fosse um filme ruim que eu poderia desligar, mas a dor era real e ardente. As noites eram longas, de insônia e lágrimas silenciosas. Eu percebia que minha vida não era aquela que eu acreditava. Comecei a reunir provas, pegava recibos, anotava datas, observava cada telefonema, cada mensagem escondida, a cada dia. A imagem de Eduardo, o homem que eu amava, se desintegrava. O que? Descobri que meu marido levava uma vida dupla, que ele tinha outra mulher, outra casa, outro filho. Eles moravam em Campinas e acreditavam que ele era um homem solteiro, dedicado inteiramente a eles, enquanto eu e Mariana vivíamos em uma casa cheia de mentiras. Eduardo construía outro lar, outra história, outra mentira, da qual eu fazia parte sem saber. Hoje, eu escrevo essas palavras, sentada na sala da nossa casa, que parece um cenário congelado no tempo. Sinto o peso da traição, como uma lâmina fria no peito, mas também sinto uma determinação que eu nunca tive antes. Não sei o que virá pela frente, não sei se vou perdoar, se vou lutar, se vou reconstruir ou partir. Só sei que essa história tem que ser contada, e que essa mulher que foi confiante e saga já não existe mais. Acordei naquela manhã de terça-feira como se fosse mais um dia comum. Mas na verdade, meu coração já não batia no ritmo do passado. O que começou como um leve incômodo, uma dúvida sutil, tomou proporções que eu nunca imaginei. Eduardo havia viajado para Sorocaba naquela segunda-feira, como ele dizia, para visitar alguns hospitais e reuniões de vendas. Eu, aqui em casa, cuidei da Mariana, preparei o almoço e esperei o retorno dele com a ansiedade costumeira. Mas algo dentro de mim estava diferente. Uma sensação incômoda, um pressentimento que me dizia que não podia mais ignorar, enquanto dobrava as roupas. Dele naquela tarde fui surpreendida por um aroma distinto. Era um perfume feminino, leve, mas inconfundível, impregnado na camisa social azul que ele usava para as reuniões. Imediatamente, o medo me invadiu. Não era um cheiro que eu reconhecia, nem sequer algo que eu mesma usasse. Tentei, em dúvida, encontrar explicações lógicas, como sempre fiz, quando as coisas começaram a desmoronar. Quando perguntei a Eduardo, ele riu, tentando minimizar o ocorrido.
Foi só uma recepcionista que me agradeceu. Você sabe como as pessoas são gratas pelos brindes que damos. Um sorriso desdenhoso, como quem não quer que o assunto tome proporções. Mas aquele sorriso não me convenceu. Nas semanas que se seguiram, percebi que as viagens de Eduardo estavam mais frequentes e às vezes duravam até 10 dias antes. Ele saía na segunda e voltava na sexta. Agora, ele desaparecia por quase 2 semanas, alegando projetos especiais ou treinamentos em diferentes cidades. Meu mundo parecia desmoronar lentamente, e eu não conseguia entender se aquilo era fruto da minha insegurança ou uma realidade cruel. Certa noite, enquanto ele estava no banho, o celular dele vibrou na cômoda. O costume de não mexer no aparelho dele sempre me manteve distante de situações complicadas. Mas aquela noite, minha mão foi guiada por uma mistura de medo e curiosidade. Na prévia da mensagem no WhatsApp, eu li: Bom dia, amor. Oh, Lucas. Perguntou se você vem buscar ele na escola hoje. Meu coração parou. Amor, Lucas. Escola. Palavras que eu nunca teria imaginado ver naquela tela. Fechei o celular, às pressas, tentando controlar o turbilhão de emoções que me assolava. Na manhã seguinte, a dor era insuportável, uma mistura de tristeza, raiva e confusão. Eu precisava entender. Então comecei a observar cada detalhe. Reparei que Eduardo falava com uma mulher chamada Patrícia, cujo nome nunca foi mencionado em nossas conversas. E o que era pior, havia um menino, Lucas, de aproximadamente 8 anos, que parecia ser o elo entre eles. A sensação de ser traída, não apenas na relação, mas na vida inteira, era esmagadora. Minha busca por respostas se tornou obsessiva. Numa tarde de sábado, após inventar uma desculpa para sair, decidi segui-lo. Peguei o carro e, escondida, atrás de árvores e prédios, o vi entrar em um prédio residencial no centro de Campinas, na rua Barão de Jaguara. Minha respiração ficou presa no peito quando observei Eduardo sair, minutos depois ao lado de uma mulher, morena, e um menino. Dimas Deira. A cena que presenciei foi como uma lâmina afiada cortando meu coração. Eles pareciam uma família, felizes e integrados, completamente alheios à existência que eu compartilhava com ele. Passei horas naquele carro sentindo cada minuto se arrastar como uma eternidade. Quando finalmente consegui me afastar, voltei para casa num estado de choque profundo, sentindo-me traída e humilhada. O que me doía mais era pensar que, enquanto eu vivia uma rotina de esposa dedicada, ele construía outra vida paralela, cheia de mentiras e dissimulações. Naquele momento, a casa que eu pensava ser um lar virou um palco de falsidades, onde eu era apenas uma personagem em um roteiro que não escrevi. Naquela noite, enquanto Eduardo dormia ao meu lado, eu permanecia acordada, imersa em lágrimas silenciosas. Sabia que aquela descoberta mudaria tudo, e que eu não poderia mais ser a mulher que aceita viver na sombra da mentira. Eu precisava decidir o que fazer, como reagir, acima do tudo, como sobreviver a essa dor que ameaçava me destruir por completo. Você já desconfiou de uma traição? Compartilhe sua história nos comentários. Os dias que se seguiram foram uma mistura torturante de dor e confusão. Eu tentava manter a rotina para não levantar suspeitas, para que Eduardo não percebesse que eu sabia, que eu estava atenta. Cada vez que ele saía, meu coração apertava, minha mente girava com perguntas sem respostas. Eu precisava de provas, de algo que não pudesse ser negado, algo concreto para confrontar a verdade que eu já sentia, mas ainda não podia aceitar plenamente. Comecei a investigar discretamente. Revirei a casa atrás de recibos, notas fiscais, extratos de cartão de crédito, qualquer coisa que pudesse indicar onde ele realmente estava ou com quem. Anotei cada viagem, cada desculpa, cada inconsciência nas histórias dele. E quanto mais eu procurava, mais eu via que tudo era uma teia bem tecida de mentiras e omissões. Numa tarde, encontrei na gaveta da escrivaninha um bilhete amassado, quase rasgado, com o endereço Rua Barão de Jaguara, número 325, Campinas. Aquilo confirmou o que eu já desconfiava. Ele tinha uma residência, uma vida paralela, aquela mulher, Patrícia, e o menino,
Lucas, não eram apenas fantasmas das minhas suspeitas, eram reais, tão reais quanto o meu casamento, que desmoronava. Não conseguia mais conter o sentimento de abandono. A saudade daquilo que tínhamos se misturava com o rancor por tudo o que ele havia escondido. Na minha cabeça, tudo se misturava. As viagens, os jantares caros, os nomes desconhecidos, as mensagens apagadas, cada pedaço daquele quebra-cobeca aumentava a dor que eu sentia no peito, um aperto que parecia querer me sufocar numa dessas noites. Enquanto Eduardo dormia tranquilamente e silenciosamente, eu fiquei acordada, olhando para o teto, tentando juntar forças para o que sabia que teria que fazer. Eu não podia mais ser a esposa que aceita as mentiras, que fecha os olhos para a traição. A partir daquele momento, eu sabia que teria que lutar, que teria que tomar as rédeas da minha vida, que precisaria transformar minha dor em força. Decidi que iria àquela cidade, àquela rua, aquele endereço que descobri. Queria ver com meus próprios olhos o que ele escondia. A verdade nua e crua. Eu precisava encarar, entender e, quem sabe, encontrar alguma resposta para aquilo que parecia um pesadelo sem fim. No sábado seguinte, de manhã cedo, com o coração batendo forte e as mãos trêmulas, peguei o carro e dirigi até Campinas. Cada quilômetro percorrido era uma mistura de medo, raiva, tristeza e uma pontinha de esperança a menos. Talvez aquilo tudo pudesse ser apenas um engano, uma mentira sem fundamento, mas a verdade estava lá, esperando por mim. Quando cheguei ao endereço, vi um prédio residencial, antigo, mas bem cuidado. Senti um frio na barriga, uma vontade de fugir, mas permanece. Esperei até que Eduardo chegasse. E quando ele apareceu, não estava sozinho, estava com aquela mulher, Patrícia, e o menino, Lucas, que segurava sua mão com confiança. Eles pareciam uma família feliz, completamente alheios ao turbilhão que eu vivia. Ver aquilo foi como uma lâmina que cortou minha alma. Eu fiquei no carro, em silêncio, observando aquela cena que destruiu tudo o que eu acreditava ser verdade. Era o retrato cruel da traição, da mentira, da falsidade que minha vida tinha se tornado. Eu sentia vontade de gritar, de chorar, de fugir. Mas ali, naquele momento, só pude sentir a solidão mais profunda que já experimentei. Voltei para São Paulo, naquela noite, com o coração partido, a mente em caos e a certeza de que minha vida jamais seria a mesma. Agora, a responsabilidade era minha. Decidi o que fazer, como agir, como me reerguer depois de tamanha devastação. Nos dias que se seguiram à minha visita a Campinas, a sensação de estar vivendo um pesadelo só aumentava. Eu não conseguia mais esconder o turbilhão de emoções dentro de mim, nem para mim mesma. Aquele cenário de ver Eduardo com outra família mexeu com algo profundo e doloroso que eu jamais imaginei enfrentar. Comecei a me questionar sobre tudo, sobre minha vida, minhas escolhas, meu valor como mulher e esposa. Era como se um muro tivesse caído, expondo toda a fragilidade do que eu acreditava ser o meu mundo. O que me atormentava era pensar em Mariana. Nossa, como contar para ela que o pai que ela conhecia, que ela amava, vivia uma mentira? Como explicar que ele tinha outra casa, outra mãe, para aquele menino que eu nunca tinha ouvido falar? O peso dessa responsabilidade me esmagava. Tentei me manter forte por ela, mas dentro de mim, o caos era total. Voltei a observar Eduardo com mais atenção. Cada gesto, cada palavra, cada telefonema. Ele continuava seu teatro, como se nada tivesse acontecido. Voltava para casa sorridente, tentando esconder o cansaço e as marcas da viagem. Mas eu já via através daquela máscara. As roupas agora tinham cheiros diferentes. As conversas se tornavam mais evasivas, e o celular era uma fortaleza que eu não podia invadir. Numa noite, ao pegar o celular dele na mesa para ligar para Mariana, vi uma notificação no WhatsApp. Meu coração disparou. Era uma mensagem de Patrícia. Abri, com a mão trêmula, e li: Querido, o Lucas perguntou se você vai buscá-lo amanhã. Ele sente sua falta. Senti um nó na garganta e uma raiva tão grande que quase não consegui respirar. Era real.
tudo real. Eduardo era pai de outra criança, e estava ali, bem debaixo do meu nariz. Essa revelação me deixou atordoada. Eu precisava falar com ele, precisava de respostas, de uma explicação que talvez não existisse. Quando ele chegou em casa, naquela noite, jantei em silêncio, fingindo normalidade enquanto minha mente buscava coragem para a conversa que mudaria tudo. Depois da refeição, sentei-me ao lado dele e respirei fundo. Eduardo, precisamos conversar. Comecei, com a voz trêmula. Ele me olhou com surpresa, talvez preocupação, talvez já sabendo que eu havia descoberto. Eu sei sobre a Patrícia e o Lucas, disse firme, sentindo cada palavra pesar no ar. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, como se tentando medir o que ia dizer. Finalmente, falou, com uma voz cansada e sem defesa. Renata, eu não queria que você soubesse assim. As palavras dele eram vazias, diante da dor que eu sentia. Não queria explicações. Queria verdade e respeito. Queria entender como ele pôde esconder tudo aquilo durante tantos anos. A conversa se arrastou noite adentro, entre acusações, choros e promessas vazias. No fundo eu sabia que a confiança estava quebrada, talvez para sempre. Nos dias seguintes, passei a viver uma rotina de incertezas. A casa parecia um campo minado de emoções e segredos. Eu não sabia se deveria procurar a Patrícia, se devia tentar entender a outra família, se deveria simplesmente me afastar e tentar reconstruir minha vida sozinha. A sensação de traição era uma sombra constante que me acompanhava, e eu sentia que meu casamento havia se transformado em uma prisão. No meio desse turbilhão, encontrei forças na minha filha. Mariana era minha luz, minha razão para continuar. Ela precisava de mim mais do que nunca, e eu precisava ser forte para ela, mesmo que por dentro estivesse despedaçada. Comecei a planejar meu futuro, mesmo sem saber exatamente para onde ele me levaria. Se identifica com essa dor, deixe seu like e fortaleça quem enfrenta essa luta. Aquela semana foi um turbilhão de emoções que eu mal conseguia controlar. Eu me sentia dividida entre a raiva e a tristeza, entre o desejo de confrontar Eduardo e o medo do que poderia acontecer se eu realmente abrisse essa ferida. A minha cabeça girava sem parar, criando cenários, perguntas, possibilidades que me deixavam exausta. Em meio a essa tempestade, Mariana era minha âncora. Ela percebeu que algo estava errado, mas não sabia exatamente o que. Eu tentava manter as aparências, sorrir para ela, fazer com que tudo parecesse normal, mas a verdade é que meu coração estava despedaçado. A cada broco, a cada palavra dela, eu me sentia culpada por não conseguir proteger nossa família daquilo que estava acontecendo. Foi numa manhã de quinta-feira que tudo começou a se acelerar. Eduardo saiu cedo para mais uma viagem, e eu aproveitei para investigar mais a fundo. Passei horas no computador pesquisando, vasculhando redes sociais, tentando juntar mais peças daquele quebra-cabeça que parecia infinito. Foi quando encontrei o perfil de Patrícia no Instagram, menos uma mulher sorridente, mãe dedicada, que postava fotos felizes com Lucas e com Eduardo, claramente. Olhei cada foto com uma mistura de inveja, dor e incredulidade. Eles pareciam uma família perfeita, compartilhando momentos de felicidade que eu nunca vivi com meu marido. A sensação de ser enganada por anos era tão forte que eu senti vontade de gritar para o mundo saber o que estava acontecendo. Mas também havia uma tristeza profunda, um luto silencioso pelo casamento que eu achava que tinha. Naquele dia, tomei uma decisão. Eu precisava conversar com Patrícia, queria entender como ela podia ser tão ignorante, ou talvez cúmplice, daquela mentira toda. Como poderia aceitar ser a outra, viver uma vida que destruía outra família? Não importava se ela sabia ou não da minha existência. Eu precisava confrontá-la para tentar encontrar alguma paz. Peguei o telefone com mãos trêmulas, e após algumas tentativas consegui contato com ela. A ligação foi tensa, cheia de silêncio, perguntas e respostas evasivas. Patrícia disse que também não sabia de mim, que Eduardo nunca mencionou a esposa e a filha. Fiquei atônita. Como poderia um homem ser tão frio para viver duas vidas e manter ambas as mulheres na ignorância? A raiva aumentou, mas também a sensação de estar presa numa teia de mentiras sem saída.
Enquanto isso, Eduardo continuava sua rotina, tentando manter a normalidade como se nada tivesse acontecido. Ele dizia que queria consertar as coisas, que amava a mim e a Mariana, que estava confuso, mas como acreditar em palavras que vinham acompanhadas de tantas traições? Meu coração queria acreditar, mas minha mente me avisava para ter cuidado. Entre essas conversas e conflitos, comecei a perceber algo importante. Eu precisava me reencontrar. Não podia continuar vivendo à sombra de um homem que me enganou. Precisava ser forte, buscar apoio, talvez até ajuda profissional, para reconstruir minha vida, com ou sem Eduardo. Naquele dia, quando Mariana dormiu, escrevi uma carta para mim mesma, uma carta de coragem, de promessa de que, independentemente do que viesse, eu iria me levantar, lutar e encontrar minha felicidade novamente. Porque acima de tudo eu precisava me salvar. Acordei naquela manhã com o corpo pesado e a mente ainda mais. O peso da traição de Eduardo parecia sufocar até o ar que eu respirava. Nos dias anteriores minhas emoções tinham sido uma montanha-russa, menos ora lágrimas, ora raiva, ora uma tristeza tão profunda que me fazia pensar que não haveria saída. Mas naquele instante, algo dentro de mim começou a despertar a chama da resistência. Enquanto Mariana se preparava para a escola, eu me olhava no espelho do banheiro e não reconhecia a mulher que encarava. Os olhos inchados e vermelhos denunciavam noites mal dormidas, mas havia ali, por trás daquela aparência cansada, uma força que eu não sabia que possuía. Eu precisava ser forte por ela, pela nossa filha que, inocente, não merecia carregar o peso da minha dor. Decidi que era hora de agir, de retomar o controle da minha vida. Aquele casamento que parecia perfeito e seguro havia se transformado em uma prisão, e eu precisava encontrar a chave para escapar. Comecei a pesquisar advogados especializados em casos de separação e investigação de patrimônio. Queria entender quais seriam meus direitos, como poderia proteger minha filha e garantir que Eduardo não saísse impune daquela mentira. No meio dessa busca, recebi uma mensagem inesperada de Patrícia. Após nossa conversa inicial, ela parecia estar abalada, talvez confusa, e me propôs um encontro para esclarecer tudo. Aceitei, mesmo com o coração apertado, porque sabia que precisava encarar aquela mulher face a face. Era parte da verdade que eu precisava enfrentar para poder seguir em frente. O encontro aconteceu numa tarde cinzenta, num café discreto no bairro do Ipiranga, em São Paulo. Patrícia chegou acompanhada do pequeno Lucas, que parecia uma criança, doce, alheio às tensões que cercavam seus pais. A conversa foi difícil, carregada de emoção e mágoa. Ela revelou que também havia sido enganada por Eduardo, que não sabia da minha existência nem da Mariana, e que acreditava estar vivendo um relacionamento legítimo. Aquelas palavras foram um alívio e um tormento ao mesmo tempo. Aliviou por não estar sozinha naquela dor, e tormento por perceber que ambos éramos vítimas de um homem que parecia incapaz de amar com sinceridade. Juntas, começamos a juntar forças para lidar com a situação, mesmo sabendo que o caminho seria longo e doloroso. Enquanto isso, em casa, tentei retomar alguma normalidade para Mariana. Ela era meu porto seguro, a razão de eu continuar lutando. Nos momentos em que ela dormia, permitia-me desabar em lágrimas silenciosas, mas ao seu lado, buscava forças para sorrir, para acreditar que dias melhores viriam. Eduardo, por sua vez, continuava tentando justificar suas ações, mas suas palavras já não tinham poder sobre mim. Eu havia me transformado, e sabia que, fosse qual fosse o desfecho daquela história, eu não seria mais a mesma mulher que um dia acreditou cegamente. Não, amor. Quer saber como lidar com uma traição? Continue assistindo e descubra. As semanas que se passaram após o encontro com Patrícia foram uma montanha-russa de emoções e decisões difíceis. Eu e ela nos tornamos aliadas inesperadas, duas mulheres feridas pela mesma pessoa, tentando encontrar uma saída para uma situação que parecia insana demais para ser real. Nossa ligação era feita de silêncios compartilhados, lágrimas e uma vontade profunda de justiça. Comecei a perceber que, apesar da dor, havia uma força crescendo dentro de mim. A raiva e a tristeza foram dando lugar à coragem. E eu, não queria mais ser vítima
das mentiras de Eduardo. Queria recuperar minha dignidade e garantir um futuro digno para Mariana. Comecei a frequentar um grupo de apoio para mulheres que passaram por traições, onde ouvi histórias que de alguma forma me confortavam. Eu não estava sozinha. Em casa, a tensão era constante. Eduardo sabia que eu descobri tudo, que não havia mais espaço para segredos, e tentava desesperadamente remendar o que parecia irreparável. As conversas entre nós eram carregadas de frieza e mágoa, mais distantes do que nunca. Eu já não era aquela mulher que se calava diante das... Agora, eu exigia respeito e transparência. Numa noite particularmente difícil, Mariana me acordou com um pesadelo. Ela chorava pedindo para eu ficar ao seu lado. Aquele momento me lembrou do quanto eu precisava ser forte, não apenas por mim, mas pela minha filha. Segurei sua mão, sussurrei palavras de conforto, prometendo que tudo ficaria bem, mesmo quando eu mesma duvidava disso. O impacto daquela descoberta se espalhava em todas as áreas da minha vida. Amigos começaram a notar meu afastamento, minha tristeza, e me ofereceram apoio. Minha família também soube, e, apesar das opiniões divididas, fiquei grata por não estar sozinha. Comecei a frequentar terapia, buscando entender minhas emoções e reconstruir minha autoestima despedaçada. Enquanto isso, o processo legal começou a se desenrolar. Com o apoio do advogado, iniciei o levantamento do patrimônio de Eduardo, determinada a garantir que minha filha tivesse o que lhe era de direito. Era uma batalha árdua, mas eu estava disposta a enfrentá-la até o fim. No meio de tudo isso, uma reviravolta inesperada surgiu. Durante uma audiência preliminar, descobrimos que Eduardo mantinha contas secretas e documentos falsificados para esconder bens. Era a prova concreta da extensão da mentira que ele havia construído. Não só emocionalmente, mas financeiramente também. Aquilo aumentou minha determinação. Eu não apenas lutaria pelo meu casamento, que estava acabado, mas também pela justiça e pela verdade. E no meio desse caos, percebi que eu, Renata, estava renascendo das cinzas. Não mais uma mulher enganada e silenciada, mas uma guerreira pronta para reconquistar sua vida, sua dignidade e a paz que tanto buscava. Com a descoberta das contas secretas e documentos falsificados, tudo mudou. A batalha que antes era emocional, agora tinha também um peso jurídico e financeiro, e eu sentia o impacto de cada passo que dava contra Eduardo. Era como enfrentar um gigante, um homem que não apenas havia traído a mim e a Mariana, mas que também tentava apagar sua existência e responsabilidades diante da lei. Os dias se tornaram longos e exaustivos, preenchidos por reuniões com advogados, coleta de documentos, reuniões com bancos e delegacias. A rotina virou uma maratona de provas e relatos, de tentar garantir que a justiça fosse feita. Senti que cada pedaço da minha vida se desfazia, mas também percebi que a minha determinação se solidificava como nunca antes. Ao mesmo tempo, precisei lidar com o olhar da sociedade, das pessoas que comentavam às escondidas, das dúvidas que surgiam sobre minha força para continuar, mas eu não podia, e não queria, me deixar abater por esses julgamentos. Sabia que precisava ser um exemplo para Mariana, mostrar que a mulher que a cria merece respeito e dignidade. Mesmo quando tudo parece perdido, Eduardo tentava, a duras penas, manter sua vida dupla em equilíbrio, mas os vazios que deixava em ambas as casas cresciam a cada dia. Em uma visita inesperada a Muca, ele tentou uma aproximação, pedindo perdão, prometendo mudanças. Mas as palavras dele tinham o sabor amargo da mentira repetida, e eu sabia que a confiança que um dia existiu havia sido destruída para sempre. Patrícia e eu mantínhamos contato constante, compartilhando informações e fortalecendo nossa aliança silenciosa. Ela também estava passando por um turbilhão emocional, tentando entender sua própria dor enquanto tentava proteger Lucas dessa tempestade. Era uma relação complicada, cheia de ressentimentos, mas também de compreensão. Juntas, éramos duas mulheres que haviam sido enganadas, mas que não permitiriam que essa mentira as definisse. Numa dessas conversas, decidimos que, para o bem de nossas famílias, seria melhor estabelecer um diálogo aberto, principalmente
pelo bem de Lucas e Mariana. Decidimos tentar evitar que eles crescessem num ambiente de guerra, mesmo que isso significasse conviver com o homem que nos enganou. Era um gesto de maturidade, uma tentativa de preservar o que ainda pudesse ser salvo, mesmo que fosse apenas a inocência das crianças, apesar das feridas abertas. Comecei a notar que minha alma se fortalecia. As lágrimas, que antes eram diárias, passaram a ser menos frequentes. Encontrei na escrita uma forma de me expressar, de transformar minha dor em palavras que curavam. Abria um diário, onde descrevia cada passo dessa jornada dolorosa, um relato que me ajudava a compreender e aceitar a nova realidade. A vida, ainda que cruel, começava a mostrar que eu era capaz de me reinventar. A Renata que um dia foi enganada estava dando lugar a uma mulher que sabia seu valor, que lutava pelos seus direitos e, sobretudo, pelo futuro da filha que tanto amava. A estrada era longa, mas eu não estava mais sozinha. Menos tinha ao meu lado a força da verdade e a esperança de dias melhores. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa de força para superar a dor. Os meses que se seguiram foram marcados por uma batalha constante entre esperança e desilusão. Eu me via dividida entre o desejo de reconstruir minha vida e o medo do que o futuro poderia reservar. Cada passo na justiça me trazia um misto de alívio e ansiedade, como se a cada documento entregue, a cada depoimento, eu estivesse um pouco mais próxima da liberdade, ou do fim definitivo de tudo que um dia chamei de lar. Eduardo tornou-se cada vez mais distante, tentando equilibrar suas duas vidas frágeis, mas eu sabia que o fim estava próximo. Ele tentava manobrar, ameaçar, usar todo tipo de artifício para se proteger, mas eu não recuava. Em cada encontro com o meu advogado, em cada conversa com Patrícia, sentia que estávamos ganhando terreno, e que o homem que um dia me fez acreditar no amor não passava de um manipulador desesperado para manter o controle. Minha filha Mariana, apesar da inocência, já percebia as mudanças. Ela me via mais forte, mas também sentia a tristeza que eu tentava esconder. Em momentos de vulnerabilidade, ela me perguntava sobre o pai, sobre o que estava acontecendo, e eu tentava encontrar palavras que não destruíssem sua infância, mas que fossem honestas o suficiente para que ela entendesse que, mesmo na dor, a gente precisava seguir em frente. Uma das partes mais difíceis foi lidar com a família dele, que ficou dividida entre acreditar em mim e se fechar para a verdade. Reuniões tensas aconteceram, conversas cortantes, olhares desconfiados, mas eu estava decidida a lutar, não apenas pela minha dignidade, mas para garantir que Mariana tivesse um futuro seguro e livre das sombras da mentira. Numa dessas reuniões, tive que enfrentar Eduardo cara a cara, numa sala de tribunal, onde a máscara dele caiu de vez. Suas palavras se tornaram acusações. Suas tentativas de me culpar não funcionaram. Foi ali que percebi que eu não era mais a mulher submissa que ele pensava. Eu estava pronta para derrubar cada mentira, para expor cada segredo, para reconstruir minha vida com a verdade como minha aliada, mesmo com o desgaste emocional. Encontrei forças no apoio dos amigos e da minha família, que nunca me abandonaram. A terapia continuava sendo um pilar fundamental para minha recuperação, ajudando-me a lidar com a dor e a construir uma nova narrativa para minha existência. Ao olhar para trás, vejo o quanto cresci, o quanto aprendi sobre mim mesma e sobre a força que uma mulher pode ter quando decide lutar por si e por quem ama. A traição de Eduardo foi um golpe doloroso, mas não foi o fim da minha história. Pelo contrário, foi o começo de uma nova etapa, onde eu me redescobri, me reconectei com meus valores e encontrei um propósito maior. O dia do julgamento chegou com uma mistura intensa de ansiedade e determinação. Eu estava nervosa, mas firme, preparada para enfrentar não apenas Eduardo, mas toda a teia de mentiras que ele havia construído para enganar e manipular nossas vidas. Entrar naquela sala de tribunal significava mais do que buscar justiça. Menos significava retomar minha dignidade e a esperança de um futuro melhor para Mariana. Eduardo estava lá, com seu olhar frio e calculista, tentando manter a compostura, mas eu via além da fachada.
um homem que havia perdido o controle da própria vida, um homem que havia traído a confiança daquelas que mais amava. O juiz ouviu nossos relatos, analisou as provas, e a cada palavra dita por mim, Sencha cresce dentro de mim uma sensação de alívio e justiça. Quando a sentença foi proferida, senti um peso enorme ser tirado dos meus ombros. A justiça reconheceu a mentira, a traição, e estabeleceu direitos para mim e para Mariana. Eduardo foi obrigado a assumir responsabilidades e a reconhecer a existência daquela outra família, abrindo mão de seu jogo duplo. Não era o final perfeito, mas era o fim de um ciclo doloroso e o começo da minha reconstrução. Saí daquele tribunal com uma nova perspectiva de vida. Sou uma mulher que enfrentou a traição, a mentira e a humilhação, mas que encontrou força na dor e coragem para recomeçar. Mariana e eu começamos a construir uma rotina nova, mais leve, mais verdadeira, e eu me recusei a deixar que aquele passado definisse nosso futuro. Aquele homem, que por tanto tempo foi meu marido, não mais teria poder sobre minha vida. Eu renasci das cinzas da traição, pronta para seguir meu caminho, com a cabeça erguida e o coração aberto para a vida, para o amor verdadeiro e para a felicidade que mereço. Se essa história tocou seu coração, inscreva-se no canal, deixe seu comentário e não perca nossos próximos relatos de superação e coragem. Juntos, somos mais fortes.